Caso Spotify, como pedir desculpas em um mundo polarizado. Na semana passada, o comediante Joe Rogan disse que lamentava ter usado um termo racista em seu podcast, uma semana depois de ter feito um outro pedido de desculpas sobre conversas anti-vacina no programa. Junto com isso, o CEO do Spotify, Daniel Ek, pediu desculpa à sua equipe pelo impacto dessa controvérsia em torno de Rogan, enquanto a crise de relações públicas do serviço de streaming continua no ar. A motivação era apaziguar os ânimos, já que o Spotify vem sendo boicotado por artistas por permitir que o podcaster espalhe desinformações sobre Covid-19. A história toda começou com Neil Young, seguido por Johnny Mitchell, retirando sua obra do hype por ser contra esse sistema de postura. Daniel Ek, CEO do Spotify, ensaiou um pedido de desculpa, mas não admitiu o erro na polêmica anti-vacina. Mas a eficácia dos pedidos de desculpas muitas vezes depende do quanto alguém assume a responsabilidade por um erro. E claro, também de quem está ouvindo. Os profissionais de comunicação dizem que, embora boas desculpas sejam aquelas em que a pessoa assume a responsabilidade irrestrita sobre o que aconteceu, na prática, em um país dividido, é mais difícil do que oferecer um pedido de desculpa que apazigue a todos. Em qualquer discussão, hoje é quase impossível deixar todo mundo feliz. E o mesmo acontece com a desculpa, diz Davia Temin, consultora de comunicação. Se você juntar algumas palavras certas, pode soar como um pedido de desculpa. A arte de não pedir desculpas foi tremendamente refinada. O pedido de desculpa de Rogan rendeu uma bronca do ex-presidente Donald Trump. A desculpa do CEO do Spotify foram consideradas por observadores como um clássico pedido de desculpas sem desculpas. Ele disse estar profundamente arrependido pela maneira como a controvérsia do podcast Rogan Experience continua a impactar seus funcionários, ou seja, ele se desculpou não pelo fato de hospedar um podcast anti-vacina, mas por como isso afetou a sua equipe. Resolva o problema de uma vez. Para que um pedido de desculpa seja bem sucedido, ele precisa admitir o erro e se apropriar dele. Descrever o que o líder fará para corrigir e explicar por que isso não acontecerá novamente, segundo Paul Argenti, professor de Tuque School of Business da Faculdade de Dartmouth e estudioso da comunicação. Quando isso não acontece, eu diria que faz mais mal do que bem. Você está criando outro problema. Uma das regras do gerenciamento de crise é resolver o problema de uma vez, não colocar um curativo para depois ver se é possível superá-lo. A gente diz que quem pede desculpas sem assumir total responsabilidade segue um padrão. Quando você vê as pessoas usando essa estratégia, elas estão tentando seguir uma linha, diz ele. Quando os líderes fazem isso, podem estar tentando lidar com questões legais e também com as questões da opinião pública, e por isso não assumem 100% seus erros. Em um país tão dividido quanto os Estados Unidos nesse momento, alguns verão um meio pedido de desculpas como a medida certa, enquanto outros ainda vai faltar algo. As pessoas estão mais preocupadas sobre quem é seu público e em falar diretamente para esse público, em vez de falar a verdade, diz Temin. Quando se trata de desculpas, líderes devem ter coragem de falar sobre as coisas de uma maneira que soe verdadeira. Algo que é difícil do que nunca. Hoje nós nos atacamos com muita facilidade. Há uma razão pela qual as pessoas estão recuando em tudo o que dizem.